Bem-vindo, pessoal, ao Analytics Podcast. Eu sou o Gabriel e aqui a gente desafia o óbvio. Recusa modismo sem métrica e questiona o mundo sem lógica. Porque esse analítico é isso. É olhar para o mundo e perguntar por que sempre foi assim. E em seguida, tentar uma outra forma. Hoje o tema central vai ser sobre cultura. Cultura sem presencial. Sei que parece muito contradição isso. Mas no fundo é exatamente onde a cultura mostra se é firme ou se é somente decorativa. Nos últimos anos, o modelo de trabalho mudou e com ele os fundamentos de cultura organizacional também. O home office deixou de ser uma exceção e passou a ser norma em muitas empresas. O modelo híbrido virou zona de cinzenta entre liberdade e confusão. E nesse cenário, líderes e RHs enfrentam um novo desafio: como garantir pertencimento, alinhamento e performance sem a presença física. Como liderar times remotos com coerência. Como engajar sem microgerenciar. Como escalar sem virar uma empresa apática. E se você está tomando decisões demais com base em FI, esse episódio é muito para você. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre cultura, a gente está trazendo aqui a Carolina da Costa, mais conhecida como a Carol do RH. Ela é consultora, headhunter, especialista em estruturar cultura, mesmo onde não existem prédios, onde não existe sala de reuniões. Mãe do Otávio, que chega logo em dezembro. Uma das vozes mais práticas e provocadoras para saber o que realmente faz uma cultura sobreviver ao home office. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho mais sobre a minha experiência, compartilhando um pouco mais sobre cultura e muito grato por essa biografia maravilhosa, hein? Cara, cultura é algo muito desafiador para muitas empresas, seja iniciando, seja para quem já construiu muita coisa. E o que uma empresa que está migrando para o remoto, que já tem uma cultura presencial, não pode deixar, ou qual que é o principal desafio que elas sofrem no dia a dia? Eu acredito que não só quem está migrando para o remoto, quem já está no remoto, né, Gabriel? Mas principalmente em qualquer momento da empresa precisa ter muita clareza. Qual que é a cultura da empresa? O que esses gestores estão buscando para essa cultura? É comprometimento? É confiança? É ter uma cultura de transparência? E deixar isso muito bem claro desde o início, sabe? A gente vê muitas empresas hoje que acabam falando que querem criar uma cultura e acabam criando uma mensagem muito bonita, mas na prática acabam não praticando isso no seu dia a dia, né? Então acho que vem primeiro sobre clareza, né? O que a tua empresa quer e espera dessas pessoas. E a gente vai falar muito sobre cultura, mas até para quem está nos escutando, está nos vendo, queria que você explicasse um pouquinho o que uma empresa perde quando não tem uma cultura no remoto. Olha, perde muita coisa, né? Principalmente comunicação, agilidade, não vai ter processo, crescimento, tanto das equipes quanto da empresa, né? Porque uma empresa que não tem uma cultura definida desde o início, vai ser muito difícil dela conseguir crescer de forma sustentável. Perfeito. E qual erro você vê as empresas principalmente competindo, executando, na verdade, quando vai falar em relação à cultura, quando vem para o remoto? Qual que você fala assim, cara, esse erro eu não acredito que as empresas, com todo esse tempo, continuam errando nisso? Eu acho que é querer implantar no remoto o que tem no presencial, né? A gente precisa entender que cultura é algo muito importante, mas que vai ser diferente. A gente precisa fazer no presencial de uma forma. No remoto a gente precisa adaptar. Tu não vai conseguir fazer com que todo mundo tome café da manhã junto no remoto, né? No presencial é mais simples. Então tu precisa entender que no remoto não é só criar processo. Porque quanto mais processos tu vai criando e tu não vai humanizando eles, tu vai fazer com que a tua cultura seja muito engessada. E aí, se tu quer uma cultura humanizada, ela não vai se sustentar. Eu acho que o principal desafio na cultura, quando a gente vai para o home office, para o online, que inclusive a gente sofre também na Analytics, é a questão que no presencial você tem muito aquele contato do dia a dia, então você sabe, pelo menos você sente quando a pessoa está deixando de lado ou não está comprando o que a empresa entende como verdade, o que ela tem de cultura. E no home office, esse contato vira muito frio, porque são contatos de reuniões, são contatos muito mais distantes.
Até queria entender como identificar, como verificar quando uma pessoa já está desalinhando da cultura no home office, que eu acho que é o principal desafio. Com certeza, acho que é o mais desafiador do trabalho remoto, né? Já começa lá na contratação. O que a empresa espera? Será que essa pessoa está alinhada? Precisa analisar o fit cultural, precisa analisar muito a questão comportamental desse funcionário novo. Sempre digo, não basta ser um bom talento, tem que ser um bom talento na empresa correta, porque senão ele também não vai ser sustentável, né? E complementando ali que tu comentou, hoje, o maior desafio realmente é conseguir entender se esse funcionário está engajado. Mas para te conseguir fazer isso no remoto, tu precisa criar rituais. Precisa criar algum ritual que tu vai ter um one-on-one com o teu funcionário, ou que tu vai ter uma reunião de equipe que vai ser semestral, ou mensal, ou até mesmo a cada 15 dias para falar sobre os reconhecimentos que vocês tiveram, sobre as coisas positivas que vocês tiveram nesse tempo, ou até mesmo as coisas negativas, né, que vocês precisam melhorar, precisam entender algum fluxo melhor, ou a comunicação que não está muito assertiva. Então, precisa criar rituais. Eu sempre digo, começa do simples, né, criando os rituais de conversas, de feedbacks estruturados para te conseguir monitorar esse engajamento. Até você comentou que a implementação de cultura inicia no onboarding com a pessoa. Acredito que tem etapas anteriores, que é a questão da contratação. Pô, quem tem fit com quem realmente está alinhado com a nossa cultura já antes de entrar na empresa. E antes disso tudo, vem a parte da empresa realmente. Cara, que cultura que eu quero passar para aquele colaborador? Que cultura que eu quero passar para o mercado? E isso, eu queria entender um pouquinho como que uma empresa pode definir cultura internamente. Porque uma coisa é você ter essa cultura escrita e outra coisa totalmente diferente é você realmente transparecer essa cultura. Por exemplo, um exemplo muito básico é você falar assim, cara, minha cultura da empresa, todo mundo tem que ser pontual. Sendo que o próprio líder, o próprio dono ou sócio, cara, sempre tem como costume atrasar. Então, cara, você tá com uma parte escrita muito bonita, pontualidade, mas quando vem na prática, o teu exemplo para passar realmente cultura é totalmente diferente. Queria que você discutisse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, Gabriel. Exatamente isso. Eu sempre falo que é muito bonito tu falar que cultura é isso, é aquilo. Mas e na prática? A cultura é o que acontece no dia a dia. Se tu preza por pontualidade, tu precisa ser pontual. A tua equipe vai se basear em quem? Ela vai se inspirar no líder. Se o líder não está fazendo isso hoje, para a pessoa, então, ela vai entender que isso não é importante, que isso não faz parte da cultura da empresa, e ela vai seguir. E aí o que começa a acontecer é que se criam várias empresas dentro de uma empresa. Cada um vai para o seu lado, cada um vai fazendo da forma que acha melhor. Então, por isso que é tão importante estruturar desde o início, né? Eu entendo que hoje tem muitas empresas que depois de anos querem reconstruir sua cultura e é super válido, mas por que isso acontece? Porque lá no início elas não pensaram que precisariam estruturar isso, trazer essa clareza, trazer pro funcionário desde o início que ele quer que o teu funcionário seja pontual em reuniões, seja pontual no horário de trabalho, se tiver. A gente entende que hoje tem muitas equipes que têm uma flexibilidade muito grande de horários também, né? Mas tu precisa mostrar para ela o que é ser pontual na Analytics, o que é ser comprometido, o que é ser proativo. Porque proatividade para mim pode ter um significado, mas para tua empresa pode ter outro significado. Então, no remoto, é muito importante que tu traga, realmente eduque os teus funcionários para explicar o que é esse valor da tua empresa. Não basta dizer, a gente quer comprometimento. Mas qual que é o comprometimento? É de estar aqui todo dia? Legal. Ou não, o comprometimento é a gente estar aqui todos os dias, cumprindo com as nossas demandas com qualidade, atendendo os clientes de forma muito pontual, de forma assertiva, de uma forma mais técnica, ou não, talvez mais informal. Então, tu precisa deixar isso muito claro para a tua equipe, desde o início. Para quem está nos assistindo, eu já tive uma baita aula antes do podcast estar com a Carol. E um dos pontos que a gente estava conversando lá fora, por exemplo, no presencial tem muito a questão de você passar a cultura, realmente por exemplo, questão tipo do pontualidade, por exemplo. Mas a questão de proatividade, eu acho que é um exemplo que você tocou, que dá pra gente entrar muito mais a fundo. Por exemplo, no presencial, questão de proatividade, sempre o seu amiguinho do lado vê que você está sendo muito proativo, isso pode realmente entusiasmar a outra pessoa e ela também ser proativa. Mas quando a gente vem para o online, essa liderança, esse compartilhamento de cultura, por exemplo, pelo exemplo,
é muito mais difícil. Queria entender de ti como a gente pode passar isso por incentivar as pessoas realmente a serem mais proativas, mesmo não tendo essa Esse, inspiração, sabe, das esse pessoas ao contato. lado. Isso, esse contato. Eu acredito que é bem isso, né? Inspiração, mas não adianta, a gente vai ser repetitivo, Gabriel. A gente volta pro início, né? Que é trazer a clareza desde o início. Você quer proatividade. O que que é proatividade? Eu quero que, se eu perguntar que a gente precisa mudar determinado processo, que essa pessoa não fique esperando por mim, porque eu entendo que ela também tem condições, tem competência e habilidade para fazer isso. Ok, ela tem prazo para fazer isso? Como que a gente vai mensurar? Então precisa deixar muito claro para ela, olha, eu espero de ti que você seja proativo, de quando eu te perguntar sobre alguma demanda, você me traga toda a informação, que você me traga isso em forma de apresentação, em forma de relatório, que você me traga dados, me traga números ou artigos que realmente a gente vai conseguir analisar isso. Então precisa trazer isso, como que você espera que ela traga, né? Porque realmente no dia a dia a gente vai vendo o coleguinha, a gente vai se inspirando e todo mundo vai junto, né? Mas no remoto não tem, então no remoto é muito WhatsApp, a gente acaba se falando por ali, mas não tem aquela energia do presencial, né? Não tem o de puxar a cadeira pro lado, vamos fazer isso daqui, vamos fazer rapidinho, né? Não tem isso, então tu precisa realmente ir, tá ali instigando, tá próximo, e eu acredito que as reuniões de feedback são ótimas para isso. Perfeito. Então, realmente, a questão de criação de cultura é totalmente da parte da empresa fornecer para as pessoas, não ficar esperando as pessoas que venham de bom grado, correto? Exato. E um ponto que você comentou, até essas reuniões de feedbacks, que pode ser um caminho. Quais outros rituais que você vê que uma empresa que quer realmente criar cultura não pode abrir mão? Eu entendo que tem empresas de várias diferentes, então uma cultura pode encaixar melhor para uma empresa do que para outra, mas, por exemplo, quando você inicia um trabalho de consultoria ou de implementação de cultura numa empresa, qual que é o primeiro passo que você fala assim, cara, eu acho que é um bom caminho para a gente ir testando e validando se faz sentido ou não faz sentido? Eu gosto muito de trabalhar de forma muito estruturada, né? Então, a primeira coisa que eu avalio é o que a empresa já tem. A empresa já tem algo estruturado? A empresa já está fazendo algum tipo de treinamento, de onboarding? Não, não está. Vamos entender então com as pessoas, né? Quem está lá todos os dias? O que essa pessoa está enxergando? O que está escrito no papel, será que está fazendo sentido? Não, não está. A forma de agir é diferente. Esse dono da empresa, esse diretor, enfim, ele está disposto a mudar? Se sim, em quanto tempo? Porque cultura, quando é mudada, quando a gente precisa reconstruir ela, não é uma coisa que a gente vai fazer em meses, em um ano, às vezes demora mais de 5 anos para te conseguir mudar. Até foi uma das coisas que a gente comentou antes, né? Tem pessoas às vezes que estão muito antigas na empresa e elas estão acostumadas a fazer daquela forma. Então, como tu vai mudar esse modo operante dela de um dia para o outro para ela mudar totalmente? Não vai ter como. Então, muitas vezes até mesmo a troca de pessoas vai ser necessária, né? Sim, eu acho que é um ponto também que as empresas pecam muito, que, é claro, toda empresa nasce para gerar lucro, para gerar receita. Mas se essa empresa não olha para a parte de cultura e somente olha para a escala, cara, ela vai crescer bastante, mas vai chegar num momento que ela vai estar ruindo. Porque as pessoas que ela está colocando para dentro, cada uma vai estar fazendo do seu jeito, não vai ter um direcionamento, não vai ter um ponto comum de chegada, correto? Correto. E qual que é o principal ponto que as empresas precisam pensar na hora de escalar ou não escalar? Ou, por exemplo, faz sentido, tem algumas vezes, frear essa escala para implementar a cultura? Acredito que sim, porque tu vai conseguir crescer, tu vai, com certeza tua empresa vai crescer. Porém, vai chegar em um momento que as pessoas não vão te ajudar a crescer mais, porque elas não sabem para onde tu tá indo. Então, cultura não é só uma coisa fofa, né? Como eu gosto de dizer, não é só o bonito que a gente vê das ações de endomarketing, de tudo isso. Cultura realmente está ali para trazer resultado para a empresa, para trazer comprometimento das pessoas, para trazer engajamento, e tudo isso vai trazer lucro. E todo mundo precisa do lucro também, né? Porque como as pessoas que estão ali vão ter um crescimento profissional? Como que a gente vai criar um plano de carreira que vai ser sustentável? Então, não adianta, às vezes, ter ótimos salários e isso ser sustentável por 6 meses. Porque aí, a cada 6 meses, você vai precisar trocar a tua equipe. Então, precisa realmente ser sustentável. E quando a gente fala até em lucro, né?
se a gente pensa em realmente escalar uma empresa sem cultura, a gente comentou, vai chegar um limite que a empresa não vai estar correndo, e que para mudar toda essa cultura vai ser muito caro. Porque eu já vi estudos, eu acho que você pode dizer um pouquinho mais sobre isso, que é, se a empresa começa a implementar a cultura depois, sabe, de 2 anos de empresa, tem que trocar quase 90% dos colaboradores. Porque as pessoas que estão ali no dia a dia já tem aquilo lá do dia a dia estipulado que, cara, funciona assim. Se entra uma pessoa para impor algo, ou pelo menos sugerir uma cultura para a empresa, cara, a pessoa se sente totalmente... Cara, quem que essa pessoa chegou agora? Quer dizer, minha forma de fazer agora, né? Funcionou tão bem durante esse tempo. E realmente, isso é o que mais acontece, principalmente em empresas que já têm aí um tempo maior de casa, funcionários que estão há 10 anos, principalmente em cargos de gestão, e é muito difícil, porque normalmente essas pessoas elas não se adaptam mais. Elas são ótimas profissionais, mas elas estão acostumadas a uma cultura antiga. E aí o que acontece? Muitas vezes os diretores têm uma dívida de gratidão com elas, porque elas estavam ali desde o início, elas se empenharam, elas conseguiram construir coisas muito boas. Mas chegou num momento que a empresa precisa mudar para crescer mais, não vai ser da mesma forma que foi até ontem. Então precisa ter uma ruptura muitas vezes realmente. E com certeza, às vezes precisa mudar até 90% da empresa. É difícil, mas é necessário. E, por exemplo, uma pessoa que realmente está 10 anos na empresa, como que tem que ser a abordagem? Porque eu entendo que essa pessoa que está 10 anos na empresa também é um grande líder para outras pessoas. É uma pessoa que inspira quem está à sua volta. Porque ela olha a posição que essa pessoa está, tá 10 anos nessa empresa, conquistou tais coisas. Se essa pessoa somente é retirada, eu acho que também não pega tão bem para outras pessoas. Eu acho que até por isso que muitas as pessoas fazem essas mudanças drásticas e acabam mudando muito o escopo de perfil de equipe. Mas como que a gente chega de maneira mais acolhedora para essa pessoa que está há 10 anos na empresa para tentar vender realmente essa nova cultura e se é possível isso? Porque daí eu acredito que tem já muitas pessoas nos escutando que tem isso, cara. Pô, mas eu tenho uma pessoa que está aqui comigo desde o início que não queria que ela largasse a empresa, que eu acho que ela é importante, que ela tem muito conhecimento. Como evitar realmente que ela seja desligada? Até porque quem está há muito tempo na empresa tem uma coisa que é muito valiosa, que quem está entrando não tem, que é o como que se faz as coisas dentro dessa empresa. E isso tu não vai ter documentado, tu não vai ter em processo, não vai ter em lugar nenhum de escrito. É só quem tá ali que já viveu, que tem um histórico, que vai ter essa grandiosidade, de certa forma, né? Eu acredito que quem inicia dentro da empresa e quer mudar a cultura, seja consultoria, seja um profissional de RH ou até mesmo um diretor diferente, ele precisa primeiro respeitar, acho que ser humilde de entender qual que foi a história que essa pessoa construiu. Será que realmente ela não consegue se adaptar? Ou a gente que está querendo isso num tempo que não vai ser digno, vamos dizer assim, dela conseguir? Será que ela não seria muito boa como uma consultora dentro da empresa? Alguém que vai estar olhando de uma forma diferente para a área dela agora? Eu acho que precisa primeiro respeitar a história, conhecer o que essa pessoa passou ali dentro e entender onde ela vai conseguir realmente agregar agora. Muito legal mesmo. E até entrando para uma outra parte agora em relação até a nova geração, que a gente trocou um pouquinho desse bate-papo anterior ali fora, que eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho mais aqui, que eu acho que vai ser muito legal. Que a gente fala dessas pessoas que ficaram 10 anos na empresas, que criaram raízes, que têm muito conhecimento, mas também nessa questão de cultura, é muito difícil passar para novas pessoas que estão entrando na empresa. Como a gente mencionou, tem que iniciar no onboard. Mas acho que o principal desafio é que essas novas pessoas geralmente ficam muito pouco tempo nas empresas. Então, realmente estava conversando sobre isso, né? Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, a média de tempo ali de permanência dentro das empresas era 5 anos, né? Hoje isso já diminuiu para 3 e eu diria que a tendência é diminuir mais ainda, né? Trabalho muito com recrutamento de seleção e hoje, assim, eu vejo que a maioria das pessoas fica até 1 ano e meio dentro da empresa. Não viu que tem um plano de carreira, não se sentiu pertencente à cultura, que isso também é um fator muito primordial para as empresas, né? E para os candidatos, principalmente os mais jovens, né? Eles precisam entender por que eles estão ali. Eles não querem simplesmente chegar e fazer ali a operação deles do dia. Eles querem saber por que eu estou fazendo isso. Qual que é o sentido disso?
para quê, né? Qual que é o resultado que eu vou ter com o meu trabalho? O que que a empresa vai ganhar com isso? Então, eles buscam essa transparência. Nem todas as empresas ainda estão maduras para entender e conseguir repassar essa transparência, né? E eu me refiro à transparência de dados, a objetivos, a metas, porque tem empresas que acabam também evoluindo, crescendo, mas sem ter um planejamento estratégico muito claro, né? Vai muito ali no feeling, né? Ah, tá dando certo isso daqui, eu vou continuar. Então, eu vejo que isso é o mais primordial, né? As pessoas têm essa inquietude de querer logo dentro de um ano já iniciar como um assistente, já virar gestor, já ter uma equipe de trabalho. Mas não adianta, a gente precisa respeitar também, né, a maturidade da nossa carreira. A gente não vai se tornar um especialista dentro de um ano em uma área, provavelmente a gente vai demorar mais tempo. Não por questão até de conhecimento técnico, mas sim por vivência, por experiência na área. Que hoje eu vejo que é um complemento, né? Tu tem que ter conhecimento técnico, mas tu precisa da experiência, dessa vivência do dia a dia também, né? Entendi. E geralmente a nova geração tem como costume realmente, como você comentou, tem um período melhor nas empresas que eu vejo um perfil é muito parecido que, cara, entrei na empresa, fiquei 1 mês, 2 meses, não era como eu esperava, vamos trocar. Tipo, não se apega tanto no emprego como antigamente era, que era muito comum ver pessoas com 20 anos de carreira numa mesma empresa, 30 anos de carreira numa mesma empresa, se aposentava, tipo, a primeiro trabalho e se aposenta naquela empresa. E hoje eu acho que cada vez isso é muito, mas muito raro. Eu acho que até são exceções atualmente. E nessa questão de cultura, quanto mais gente passa para a empresa, não sei se é mais difícil ou não é mais difícil de passar a cultura para essas pessoas. Por exemplo, se o fluxo de pessoas que ficam na empresa é de 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem como ter uma cultura e bem enraizada mesmo assim? É bem difícil, mas desafiador, né? Porque tu imagina que tu treinou essa pessoa, ela está ali, está engajada, está se sentindo pertencente, e aí ela sai. Tu vai começar tudo novamente com a pessoa que está entrando. Desde o onboarding, desde o treinamento das atividades dela, desde o gestor criar também essa conexão com ela. Então, ele vai estar sempre nesse ciclo. Entrou uma pessoa, eu treinei, desenvolvi, saiu. Então, para te manter a cultura forte, vai ser um desafio maior ainda, porque tu não vai conseguir ter esse tempo. Tu não vai, vamos dizer, estar fazendo a manutenção dela quando tu tem uma equipe já de mais tempo dentro da empresa, né? Porque aí tu já tem uma equipe duradoura. Nesse caso, tu vai estar sempre ali fazendo aquela rodinha girar de novo, sempre passando desde o início. Perfeito. E você comentou, né, que começa pelo onboarding, passar essa cultura, e acho que as pessoas que estão entrando também na empresa precisam estar alinhado com a empresa, com o que a empresa tem como verdade. E um ponto que me pega bastante é como tem que ser o seu onboarding dessa novo colaborador. Quais são as etapas? Por exemplo, a gente pode deixar de uma forma mais automatizada no sentido de ter vídeos institucionais ou o contato realmente com o gestor ou com o líder desse colaborador é muito importante e é inegociável. Eu vejo que se tu quer uma cultura humanizada, não adianta você fazer material pronto e enviar para a pessoa, porque aí você não vai estar humanizando o seu processo, você vai estar automatizando para você ter mais agilidade. Funciona? Pode funcionar, com certeza. Se é uma empresa que está buscando essa otimização, que não quer ter esse contato, tá ótimo. Agora, se você quer ser humanizado, se você quer estar próximo do seu colaborador, desde o início tu precisa tirar um tempinho já com ele para ir passando as coisas da empresa. Seja mostrar quais são os valores, quais são os princípios que ele vai ter dentro do trabalho dele, quais vão ser os colegas de trabalho, como que são os colegas de trabalho, né? Porque para te humanizar, tu precisa conhecer. Se tu vai só enviar material pronto, tu não vai estar conhecendo o teu colaborador. Tu não vai nem ter certeza se ele leu esse material e realmente entendeu a essência dele, né? E quem melhor do que você para passar a essência? Então, você disse que precisa ter reuniões, no caso, como está no ambiente home office, para passar todo esse review geral da empresa através de uma pessoa. E em relação a integrar esse novo colaborador para os rituais da empresa, como que funciona isso? Porque, por exemplo, a empresa tem um ritual, tem uma semana da leitura, por exemplo. Cara, uma vez no mês a gente pega, lê um livro e discute. Cara, como integrar essa pessoa nova, esse colaborador, para fazer parte desse ritual? Sem que para ela é algo novo e para ela estar chegando, tipo, cara, aos poucos, como que eu vou
conversar com as pessoas, sabe? Tem muito aquele receio. Acho que primeiro é tu ter isso mais estruturado, seja uma cartilha, algum lugar ali que ela consiga também entender o propósito daquele ritual. E uma coisa muito interessante de fazer também é designar um mentor para ela, alguém que vai estar ali já auxiliando ela no dia a dia. Não precisa, claro, sempre entrar em uma reunião. A gente sabe que hoje o WhatsApp é muito utilizado. Acho que é uma ferramenta boa, mas ao mesmo tempo, se utilizada só ela, pode vir a prejudicar a relação, né? Mas eu acredito que um mentor seja algo muito positivo, porque aí tu vai ter um outro colega que vai estar junto, que já vai estar conhecendo, vai estar integrando com os outros colegas, até mesmo porque o relacionamento entre colaborador e gestor é um. Entre colaborador com outro colaborador é outro, é diferente. Eles acabam, de certa forma, se conectando mais, né? Porque não tem uma gestão direta, não tem uma autoridade da outra pessoa junto com ele. Entendi. E você acha que é importante ter rituais na cultura que envolva somente os colaboradores que não têm gestores? Ou sempre intercalado quem quiser participar desses rituais? Que, como você comentou, quando é colaborador com colaborador, tem uma interação muito maior que quando tem um gestor. Tipo, cara, eu vou ficar com muito receio que eu vou falar na reunião porque o gestor tá ali, sabe? Então, tem rituais que dá para separar por... Não queria usar essa palavra, mas por níveis hierárquicos. Sim, com certeza. Eu acredito que o que é inicial da empresa, que é mais institucional, precisa vir de alguém que realmente já tenha ali um cargo de liderança, ou seja, o RH, alguém que esteja mais conectado com isso. Agora, outras coisas do dia a dia eu vejo que é muito válido ser entre colegas, até mesmo para eles criarem essa conexão. Porque, como tu disse antes, né, quando é uma equipe presencial, tá todo mundo sentado junto, todo mundo tá conversando, se conhece. No ambiente remoto não tem isso. Então, eles criarem alguns momentos entre eles também, para eles se conectarem, entenderem como está o fluxo de trabalho de cada um, ou até mesmo como o colega está, é muito importante. Perfeito. E você até citou uma das ferramentas que dá para ser utilizado, né, para uma cultura é a própria comunicação através do WhatsApp. Então, tem grupos específicos, enfim. Tem outras ferramentas que a gente vê no mercado que é para gestão, que também dá para implementar cultura. Por exemplo, ClickUp, cara, vamos implementar cultura de toda a comunicação relacionada a conhecimento, a artigos novos, você comunica aqui nesse espaço específico que vai parecer com o Discord. E tem muitas outras ferramentas no mercado. O que eu queria entender de ti, você tem ferramentas que você identifica que podem ajudar muito na implementação de cultura no home office? Por exemplo, tem ferramentas que também simulam muito o dia a dia no escritório. Faz sentido? Não faz sentido? Qual a sua opinião, Carol? Faz sentido sim, eu gosto muito das plataformas de educação corporativa, na verdade. Porque se um dos teus valores ali é uma questão de melhoria contínua, de educação dentro da empresa, tu pode envolver os teus colaboradores a participarem, a fazerem conteúdos que aí tu também vai validar. Poxa, se ele não está fazendo conteúdo, se ele não está querendo compartilhar o conhecimento que ele tem hoje, né? Seja o conhecimento comportamental, até mesmo da demanda dele, seja a habilidade que ele tem, será que ele está engajado? Porque normalmente quem está engajado vai fazer isso com um entusiasmo muito grande, vai se sentir valorizado, de estar pertencente. Seja em plataformas de educação corporativas, muitas empresas criam um canal no YouTube também, e aí podem fazer vídeos, podcast, que essa pessoa vai estar aí entregando também seu conhecimento, são formas de engajar, né? E também de monitorar. Aparentemente, essas ferramentas de educação que você está mencionando também é uma forma de você metrificar como que essa pessoa está se comportando no meio dessa cultura, correto? Correto. E se for para outros caminhos, tem outras métricas que a gente pode analisar que não, que sabe, que é mais ocultas, assim, que só quem trabalha realmente com RH sabe, ou não tem tanto segredo? O que eu vou te dizer, né? Eu sempre acredito que o simples funciona muito bem para quem está iniciando. Então, vamos lá, você está numa reunião com a sua equipe, você quer saber se a tua equipe está engajada. Eles estão com a câmera aberta? Todo mundo está se vendo? Está participando? Ou não? Tu precisa estar ali toda hora pedindo, Gabriel, você tem alguma sugestão? Não tem? Por que essa pessoa não fala? Ela é mais tímida ou realmente ela não está engajada? Então, acho que isso já é uma métrica também para te acompanhar o engajamento da tua equipe, né? Eu percebi que o Gabriel nunca abre a câmera, ele não gosta de compartilhar como que tá ali o dia dele, mas o restante dos colegas, sim, são super abertos, gostam de ter ali um bate-papo inicial na reunião. Troca uma ideia direto com ele aí, para entender o que tá acontecendo, por que ele não tá engajando, tá com alguma dificuldade técnica no computador que não consegue, ou não, realmente é questão de engajamento. Então tem coisas muito simples no dia a dia que a gente começa
a criar, vamos dizer, um olhar mais crítico para isso, sabe? E para essas pessoas que você identifica que já está saindo da linha de cultura da empresa, por exemplo, o simples fato de você não abrir uma câmera numa reunião que todo mundo está participativo, todo mundo está com a câmera ligada, que parece uma coisa simples, mas que são indícios, né, como você comentou. Quais são as etapas, o que a gente pode abordar para essas pessoas, para esses colaboradores, que a gente já identifica que a cultura já está se desalinhando com a da empresa? A primeira coisa é agir rápido, né? Não esperar. Aconteceu 2, 3 vezes e eu não fiz nada. Por que tu não fez nada? Você não está se importando com o seu colaborador? Você não quer que ele esteja alinhado? Então, se você quer isso, você tem esse comprometimento com o teu colaborador, tu vai logo conversar com ele para entender. E aí não é por mensagem, né? Realmente, vamos entrar aqui no Meet rapidinho, vamos conversar? E aí eu pergunto, olha, eu percebi que você não está muito engajado nas reuniões, está acontecendo alguma coisa, né? Ou houve alguma coisa entre os colegas que a gente não está sabendo, tenta entender com ele o que está acontecendo. Perfeito. E até essa questão de cultura, para passar para os colaboradores, a questão do home office em si, 100% home office, é muito difícil, a gente já mencionou, já falou muitas vezes que não tem o contato humano. Mas, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, que tem a oportunidade de juntar todas as pessoas, você acha que é muito importante? E qual modelo desse 100% presencial, seja uma confraternização, seja um encontro, sei lá, anual, o que você acha interessante? Cara, é fazer uma festa com todo mundo para todo mundo conversar, se conhecer, trocar uma ideia mais informal? Ou não, tem que ser um encontro mais passando pela empresa, um pouquinho mais de conhecimento entre as pessoas, que é o primeiro contato? Como que você agiria nesse sentido? Eu acho muito válido ter encontro presencial, se a empresa tem como fazer isso, é maravilhoso. E acredito que sim, precisa ter algum tipo de dinâmica, não encher também, né? Vai ser um dia com todo mundo, vou fazer o dia inteiro de dinâmica. Não, né? As pessoas querem ter um momento só para elas também conhecerem os colegas, conversarem, né? Então acho que é legal fazer alguma dinâmica de integração no início, até para todo mundo se conhecer, mas deixar também o pessoal mais à vontade, né? Para eles conseguirem ter, vamos dizer assim, esse conhecimento, essa busca de cada colega também para se conhecer. Perfeito. E ali fora, né, a gente estava trocando uma ideia, a gente se comentou, né? Pô, estamos numa empresa ali que, pelo que vocês comentaram, lição presencial, que consegui colocar uma outra pessoa para passar 30 minutos durante a semana com uma outra pessoa para verificar como que é um dia a dia, para ver que ela, ela tem muitas demandas, por isso que ela não responde o WhatsApp. No ambiente remoto, tem como fazer algo parecido com isso, no sentido de aproximar as pessoas e também porque, como a gente está no ambiente home office, muitas das vezes a gente fica dependente de uma resposta de uma outra pessoa, só que, cara, como a gente tem a urgência dela, também tem outras urgências que para ela são mais importantes, né, para aquele momento. Tem como fazer algo parecido para, de certa forma, aproximar e entender que o amiguinho do colega também tem outras coisas, tem outras demandas que mesmo que para aquele colaborador entende que, cara, o meu mais é importante, mas não, cara, tem todo um fluxo, tem toda uma linha de raciocínio que é importante ser seguido em relação às demandas? Sim, eu acredito que tem sim, Gabriel. Acho que o que dá para fazer também são pequenas reuniões diárias, muitas vezes de 15 minutinhos até, para ver, olha, hoje a gente tem tais demandas, o que a gente vai fazer primeiro é prioridade. Ok, então vamos compartilhar com o time inteiro, porque assim, quando eu envio a mensagem para o colega e ele não me responde logo, eu já vou entender o que está acontecendo também. Eu acho que quando a gente fica no trabalho remoto, né, que às vezes a gente não sabe o que o colega tá fazendo, né? Diferente do presencial, que às vezes tu vai ali, conversa um pouco, toma um cafezinho e aí tu fica sabendo, né? No ambiente remoto tu não tem isso, então tu precisa novamente criar um ritual para que as pessoas consigam ter esse momento. Então eu vejo que 15 minutinhos no dia, todo mundo parar, conversar junto rapidinho e ter esse entrosamento já é algo que é muito valioso. Aí, se a pessoa não te responde na hora, tá? Evita ficar ligando, tá? Incomodando. Que se me disseram sobre isso. A gente estava falando, o WhatsApp traz um senso de urgência muito grande para as pessoas. Elas acham que elas mandam um bom dia, a pessoa já vai responder bom dia na hora. Infelizmente, não, isso não acontece no dia a dia, né? Porque tu tem a tua rotina, igual tu disse, tu tem as tuas demandas, então tu precisa entender. Bom, isso daqui é muito prioridade, eu preciso saber disso logo. Será que você não consegue ligar para ela ou marcar uma reunião? Olha só, eu tô com muita prioridade, tô com uma urgência nessa demanda. A gente pode falar tal horário?
porque assim a pessoa também se programa, né? Porque daqui a um pouquinho ela tá em outra reunião e tu tá lá ligando desesperadamente para ela, né? E ok, ela pode também, né, não ver este outro lado, né? Entender que você tá ali. A gente brinca, tem muitas pessoas hoje que trabalham em ambientes remotos e elas têm uma flexibilidade de horário. Então, não significa que ela tá das 8 da manhã às 6 da tarde disponível. Talvez ela vai começar a trabalhar em um dia às 10 da manhã, e aí você tá ligando para ela às 8 da manhã, ela tá na academia. Será que ela tá errada? Se ela tem flexibilidade de horário, ela não estaria errada. A não ser que, não, eu preciso estar disponível dentro do horário comercial 100% para atender o cliente ou para atender os meus colegas, né? Então, precisa ter isso muito claro, sabe? Que ele não é tão flexível assim como diz, né? Exatamente. Perfeito. E um ponto também que eu identifico com o trabalho remoto, que você comentou, né? As pessoas têm um tempo muito flexível. E muitas das vezes, as colaboradores que trabalham com a empresa pegam outros freelas para trabalhar com outras empresas, com outras pessoas, e não necessariamente, por exemplo, analíticos. Vou usar como exemplo, mas poderia ser qualquer outra empresa. Nesse sentido, você acredita que interfere ou não interfere na cultura por estar dividido com outras atenções? Ou não? Não tem nada a ver. Eu acredito que sim, de certa forma pode influenciar, porque essa pessoa ela vai ter várias culturas, na verdade, ela vai estar trabalhando para várias empresas. Se ela é uma prestadora de serviço autônoma, ela vai ter provavelmente os valores dela, vai ter ali qual que é a cultura que ela quer trabalhar, né? O jeito, a essência dela. Porém, claro, igual a gente disse, né? Muitas vezes tem que se adaptar, porque analíticos não trabalha somente para analíticos, ela atende vários clientes diferentes. Como que eu vou atender o meu cliente se eu quero ser extremamente técnico, mas ele é extremamente informal? Eu me adapto a ele ou não? Tem que encontrar um meio termo, não tem jeito? Porque se tu ser extremamente técnico, ele não vai querer conversar contigo, porque ele não vai te entender. Não é o jeito de comunicação dele. Então, tu precisa encontrar um meio termo para conseguir passar aquela informação que tu precisa passar de uma forma técnica e de uma forma mais leve, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma parte muito estratégica da empresa, né? Por exemplo, aqui na Analytics, a gente está com um cargo aberto que precisa muito conhecimento técnico. Em contrapartida, precisa do atendimento com os clientes. Cara, e encontrar a pessoa que é tecnicamente muito bom e tenha a parte de relacionamento, de comunicação também muito afiada, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E ao invés de você pensar em uma única pessoa com essas duas skills, porque dependendo de aumentar teu custo para a empresa, porém tua entrega e resultado vai ser melhor, você dividir essa única pessoa para duas pessoas. Uma que fica mais tecnicamente realmente mexendo na parte de demandas e uma outra pessoa que vem com a parte de relacionamento, de comunicação com o cliente, de reporte, de passar o conhecimento. Faz sentido? Faz, com certeza, porque é como tu disse, muitas vezes que é muito bom tecnicamente uma pessoa mais retraída, que gosta de ficar totalmente focada e que ela não tem uma habilidade tão boa para ter essa comunicação com o cliente. E aí ela não vai conseguir se comunicar, o cliente não vai entender o que ela vai estar falando, vai ser negativo para ti como empresa. Então vale sim a pena, muitas vezes, tu acabar estratificando um pouquinho mais essa função, né? Eu acredito que a questão da cultura e do fit do profissional dita muito como que vai ser essa estrutura organizacional da empresa em si. Porque, igual como esse exemplo anterior que eu tinha mencionado, eu tinha pensado em uma única pessoa para fazer tanto a parte operacional, que é a parte mais técnica, e também a parte de reporte. Cara, mas isso não é real. Então tem que mudar todo o fluxograma. Eu acho que funciona muito isso, né? Você vai identificando o que você precisa de skills para aquela cultura, para executar tal demanda, mas você precisa de identificar realmente se tem uma pessoa que tem todas aquelas vertentes, né? Com certeza, acho que até foi uma coisa que a gente mencionou antes, que é testar. Quando tu está iniciando uma empresa e quando a gente fala de pessoas, tu não tem uma fórmula mágica que tu vai utilizar para todo mundo. Tu vai ter que muitas vezes começar algum projeto, alguma coisa, ou até mesmo uma vaga e testar. Ah, funcionou, deu certo, vamos seguir dessa forma. Não, a gente vai ter que adaptar porque ela não tem uma comunicação tão interessante. O que a gente faz? A gente vai encontrar alguém assim? Não, a gente não vai encontrar ou o meu custo vai ser extremamente alto. Ok, então vamos mudar, vamos fazer 2 vagas e a gente contrata outra pessoa que é mais comunicativa, que daqui a um pouquinho até pode nos ajudar em outras atividades também, daqui a um pouquinho comercial, ou até mesmo ser, vamos dizer assim, a cara, né, para a parte operacional, para ter esse contato com o cliente. Perfeito.
E em relação a essa parte de cultura, onde eu pensei em futuro, olhando a questão da pandemia, teve muitas mudanças. Até por isso a gente está falando muito em home office. Antes, em 2020, 2019, era uma coisa que a galera tipo, olhava e falava, cara, é impossível trabalhar home office, tem que ser 100% presencial. Mas pós-pandemia, cara, muito por questão de obrigação realmente, a galera começou a trabalhar mais home office e hoje é algo mais aceitável. Ou se não é home office total, é híbrido. Então, em relação a mudanças para os próximos 5 anos, acredito que não vai vir algo tão parecido com a pandemia, tomara a Esperemos Deus. que não. Mas você, acompanhando o mercado, você identifica outras mudanças que estão acontecendo que podem acontecer para os próximos anos? Eu vejo que o maior desafio é manter 100% presencial. Eu vejo que tem muitas empresas tentando trazer novamente o 100% presencial, mas os candidatos não querem. Eu trabalho muito com recrutamento e seleção, como eu disse, e quando eu falo, olha, 100% presencial, a pessoa declina, porque ela quer no mínimo um híbrido. Por quê? Porque ela quer às 5:30 da tarde, quando terminar o horário dela, já conseguir ir para academia, já ir conseguir fazer outras coisas e não ficar 1 hora, 2 horas no trânsito até chegar em casa. E ela produz bem mais, pelo menos a gente vê que hoje, né, é muito mais produtivo o home office. Claro que é mais desafiador pelas questões de cultura, né? Mas eu vejo que hoje não tem como voltar atrás e não pensar no mínimo em trabalho híbrido. Acho que não tem como. É negociável que não ser híbrido, souber. É que realmente, porque quando a gente vai pro presencial total, você tem a questão do deslocamento, tanto para você ir para o trabalho, quanto para você voltar do trabalho para sua casa. E quando a gente está no local, né, que é Itajaí, que é muito bom o fluxo de carros, tirando, é claro, tem os seus horários que é difícil. Mas quando a gente vai para a região de São Paulo, que é um dos polos do Brasil, é muito difícil você fazer um deslocamento para um ponto A para o ponto B. Você está falando de 2 km que você demora pelo menos 30 minutos a 1 hora, dependendo do horário do fluxo. Eu acho que é um dos pontos realmente que os candidatos têm valorizado muito, até com a facilidade de informação que tem no dia a dia, que, cara, eu não posso ficar perdendo tempo num trânsito parado. Acho que o meu horário é sempre muito, muito importante. E tá com tanta informação no dia a dia, que quando a gente fica, cara, 1 hora ocioso parado num trânsito, parece que, sei lá, as energias são sugadas, né? Exatamente. E agora está havendo um movimento muito grande, que é o movimento das pessoas buscarem muito a questão de bem-estar, a questão de atividade física. Então, uma coisa que a gente percebe nessa geração também é que elas não buscam só pelo prazer do trabalho, da carreira. Elas querem uma carreira boa, que pague bem, sim, mas elas querem conciliar isso com a vida delas. Para elas, o trabalho não é mais importante do que a vida delas, como muitas vezes a gente via, né? Eu estou no meu trabalho há 10 anos e para mim isso daqui é muito válido. Se eu precisar ficar até meia-noite todos os dias trabalhando, eu vou ficar. Se eu precisar pegar a demanda de 2, 3 colegas meus, eu vou pegar. Hoje em dia a gente não vê isso. As pessoas querem fazer o que elas foram contratadas para fazer. Não tá errado, né? A gente realmente precisa ter uma clareza das nossas funções. Mas elas buscam muito isso, essa conciliação, esse equilíbrio entre a vida pessoal com o trabalho. Até mesmo pelas questões de saúde mental, né? Que veio muito depois da pandemia. Perfeito. E essa questão de cuidado mais do pessoal realmente é uma questão que pós-pandemia teve um aumento bastante. Acho que a nossa geração entende que é inevitável, tem que cuidar da saúde. E até que ponto a gente pode implementar isso como cultura para a empresa? Seria um ponto legal? Não é legal? Porque, por exemplo, aqui na empresa a gente tem muitas pessoas que gostam de praticar esporte, seja uma corrida, seja um futebol, seja, sei lá, o jiu-jitsu, igual o Fábio faz. Então tem muitas áreas de esportes que são interessantes. Faz sentido ter uma área específica de cultura, olhando para a questão de esporte e bem-estar no dia a dia do funcionário? Porque eu entendo que, cara, o funcionário estando bem, principalmente em empresas de prestação de serviço, isso condiz com 100% da entrega da pessoa e do resultado final da empresa. Faz sentido ou estou voando um pouquinho da parte de cultura? Não tá voando não, Gabriel. Tá super certo. Hoje, na verdade, existem vertentes dentro da área de RH que trabalham somente com o tema felicidade no trabalho. E aí é muito voltado para isso, é entender o que vai ser criado dentro da empresa para que proporcione esses momentos de bem-estar, de felicidade para o colaborador. Seja com algumas facilidades, algumas políticas que vão ajudar em questão de remuneração para a parte de atividade física, seja promovendo campeonatos internos dentro da empresa,
ou seja, criando momentos de descontração mesmo durante a semana, durante o mês, para essas pessoas saírem um pouco daquele, vamos dizer, clima tenso ali de estar ali com as demandas, com os prazos, e olhar para esse outro lado do bem-estar. Perfeito. E aí você falou de uma nova área de felicidade no RH. Consegue falar um pouquinho mais sobre ela, que eu achei interessante. Eu sei que a gente vai fugir um pouquinho do tópico, mas quem olha essa área de felicidade é uma área muito abrangente, né? Então, o que é essa área de felicidade? Consegue dizer para nós? E tem empresas muito grandes, na verdade, que estão olhando para isso e começaram a olhar depois da pandemia, justamente pela questão de saúde mental, né? De começar a olhar o quanto que esse funcionário realmente está saudável e como que ele vai ficar feliz dentro da empresa. Então, eles começaram a criar, são empresas muito grandes que estão olhando hoje para isso, né? E eles criaram uma área, um diretor, um gestor ali que fica totalmente focado nisso, em criar ações de engajamento que proporcionem felicidade dentro do trabalho. Legal. Então, na inversão, como se fosse uma área voltada para gestão de dopamina na pessoa. Bem isso. Cara, realmente deixar ela animada e motivada para fazer o trabalho do dia a dia. Muito bacana. E até em relação a essas partes de cultura, de rituais, por exemplo, a gente vai fazer um ritual voltado para o esporte, a gente vai ter essa cultura, vamos ter uma call, sei lá, mensal sobre tal coisa. Você identifica que tem que ser no horário da empresa, ou pode ser depois do trabalho, ou como que você identifica que é o recebimento dessas ações pelo colaborador? Isso é bem desafiador, na verdade. Tem muitas empresas que têm uma aderência muito grande fora do horário de trabalho, mas realmente tem empresas que não têm uma aderência muito grande. Aí tu precisa entender o teu público. Por exemplo, tem pessoas na tua equipe que têm família, que têm filhos pequenos. Normalmente essas pessoas elas não estão tão propícias a ficar depois do horário, a fazer alguma coisa no final de semana, porque elas querem um tempo para a família, que é o que a gente vem trazendo a questão do equilíbrio, né? Então, se tu conseguir organizar para uns 30 minutinhos antes no horário de trabalho, e aí, ok, vai passar mais uns 30 depois, já tem ali um meio termo, vamos dizer, né? Fica mais fácil de tu conseguir organizar. Carol, agora a gente está entrando no fechamento do podcast. A gente tem algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados do podcast. Então, são 4 perguntas. A primeira é: qual a decisão mais difícil você já tomou com base em dados? Reestruturar o gestor de uma equipe. Acho que a pior coisa é realmente a gente precisar demitir alguém que é muito bom, que tem um talento muito grande, mas que não se adaptou à cultura da empresa. A gente fez algumas pesquisas em uma empresa que eu trabalhei, a gente percebeu que a equipe estava extremamente desengajada, ela não estava se sentindo inspirada, e a gente percebeu que realmente era por conta do gestor, que ele não estava alinhado às políticas da empresa, ele não estava se adaptando. Acho que foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque realmente era uma pessoa muito boa, né? Um talento, realmente, mas no lugar errado, infelizmente. Perfeito. E um mito de RH ou cultura que você gostaria de enterrar de vez? Acho que cultura é coisa fofa, né? Todo mundo fala que cultura é bonito, que a gente tem banner falando sobre isso, mas na verdade cultura fala sobre resultado, fala sobre constância e sobre comportamento. Então, cultura não é só aquele bonitinho da parede, é o que realmente a empresa está fazendo para crescer. Perfeito. E se você tivesse que resumir sua filosofia de crescimento em uma frase, qual seria? Crescimento com propósito é o único que sustenta, seja para tua carreira profissional, seja para tua empresa. Se tu não sabe para onde tu quer ir, tu vai para qualquer lugar. Muito bom. E qual situação de cultura te mostrou algo que você não via antes? Quando eu comecei a trabalhar mais assim na parte de gestão de pessoas, eu comecei a perceber alguns gestores extremamente tóxicos e mesmo com o RH mostrando para a direção da empresa que a gente precisava trabalhar isso, e a empresa decidiu não mudar porque era alguém que estava muitos anos lá. Para mim ali foi um divisor de águas do tipo, poxa, se a gente está falando sobre cultura, que a gente quer engajar, como que a gente está mantendo um líder que é tóxico? Foi aí que me abriu os olhos assim para a imensidão das coisas que a cultura realmente trabalha no dia a dia. Muito legal. E Carol, para quem está assistindo ou escutando, que queira saber um pouquinho mais da Carol, queira encontrar a Carol, também, quem sabe, contratar a Carol, como que faz para te encontrar, primeiro nas redes sociais, e também o que pode esperar do seu serviço?
Então, para me encontrar nas redes sociais, né, meu Instagram é @carol_do_rh, como já sou conhecida também, né, facilita. Hoje, sim, o meu trabalho vem muito na questão de personalizar conforme a cultura da empresa, né? Eu não vendo serviço pronto. A gente vê que muitas consultorias, muitas empresas esperam que tenha um treinamento pronto para o gestor, que tu vai lá, compra e aplica. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu vejo que a gente precisa personalizar conforme a demanda da tua empresa. Tu quer trabalhar cultura? Ok. Qual que é a cultura da tua empresa? Como que eu vou passar um treinamento sem conhecer antes? Perfeito. Carol, muito, mas muito obrigado pela sua participação. Pessoal, quem quiser me encontrar também, tá? Só procurar o Gabi Bueno em todas as redes sociais que eu estou disponível. Carol, para finalizar, eu queria te entregar um brinde muito especial aqui da Analytics, tá? Esse brinde é para você abrir em casa depois, com calma, não precisa abrir agora, tá? É com muito carinho, tanto o meu quanto do Clema e todo o pessoal da Analytics, e por todo o conhecimento que você vem compartilhando com a gente. A sua rede social, tá? Cada vez mais ativo, por favor, porque cara, suas contas são muito legais, são muito ricos. E para quem quiser realmente conhecer um pouquinho mais de RH, sobre cultura, cara, sigam a Carol do RH, que são conteúdos muito bons. E se ela ficar um dia sem postar, tá? Vamos cobrar também dela, tá? Carol, Obrigada, Gabriel. muito obrigado demais, tá? Obrigada, eu vou abrir então com calma em casa, vou registrar esse momento, também compartilhar na minha rede. Agradeço por estar aqui, por compartilhar um pouquinho mais, né? Igual tu disse, espero que tenha sido um momento praticamente de mentoria, né? Para quem está assistindo, escutando. E é isso, fico sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado.